Oi, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, saudáveis dentro de casa. Desculpa a demora pelo vídeo, tá? É que leva um tempo para fazer. Esses slides você já tem, tá tudo lá no Google Classroom. A diferença é que agora eu resolvi fazer o vídeo para poder explicar para vocês. Todos eles eu fiz com áudio, mas alguns alunos disseram para mim que não estão conseguindo ouvir. Então achei por bem fazer o vídeo, tá? Antes, eu gostaria de pedir desculpa pela live que não deu certo. Eu disse pra vocês, seria uma tentativa. Eu não gostei do Google Meet, mas, né, vamos continuar por aqui. Então, primeiro eu vou explicar e no finalzinho da explicação eu vou dizer o que nós iremos fazer, tá? Então, esse primeiro slide, aí, como o próprio nome diz, é estilos literários. Vocês vão perceber, vão aprender hoje o que é. Vão aprender sobre lusofonia e sobre linha do tempo literária. Tudo isso antes de nós entrarmos propriamente dito no trovadorismo. Eu espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim pelo WhatsApp, tá? Não tem problema nenhum, ou pelo Google Classroom mesmo, tá? Tudo que tem aqui, tudo que eu vou falar aqui, vocês têm no Google Classroom. O vídeo é para ajudá-los, já que falar pessoalmente é difícil, né? Ou virtualmente está sendo difícil. Então vamos aí. Nesse primeiro slide, eu coloquei, ó, José de Alencar e Machado de Assis foram contemporâneos, e eles foram mesmo, eles viveram no mesmo século, tá? No mesmo período, e seguiram estilos literários totalmente diferentes. Vocês vão entender isso conforme eu for explicando, tá? Então vamos lá. Primeiro, antes de nós começarmos propriamente a aula de literatura, falando de estilo literário, falando de uma escola literária, vocês precisam entender o conceito aí de lusofonia, tá? O que é lusofonia? Por que eu, como professor de português, tenho que falar isso para vocês? Primeiro porque eu quero que vocês entendam a importância do nosso idioma, né? Do quanto a língua portuguesa ela é importante e o quanto que ela agrega, não só para nós enquanto brasileiros, mas para outros países falantes da língua portuguesa, tá? Então, lusofonia, esse luz aí vai remeter a quem? A Portugal. Fonia ao som da linguagem. Então, são países que são ligados pelo uso da língua portuguesa, ou seja, eles têm em comum a língua portuguesa. Em alguns países ela é muito relevante, ela é o idioma principal, como é o caso do nosso. Em outros ela não vai ter essa importância tão grande, né, mas é um dos idiomas falados, como vocês vão ver aqui, ó, no artigo da Neuza Maria e da Regina, que vocês vão ler, mas isso eu vou explicar mais pra frente, que ela vai falar justamente disso, tá? Então, lusofonia são comunidades ou nações que estão ligadas e que falam a língua portuguesa. Nós temos 9. Eu coloquei aí alguns para vocês: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Brasil, Portugal, Moçambique, entre outros, tá? O que esses países têm em comum? A língua portuguesa, tá? Eles, então, através dessa língua, eles compartilham culturas, experiência, a diversidade de cada país, porque os países, apesar de falarem a mesma língua, eles têm as suas peculiaridades, as suas particularidades. Então, só que através da língua, através dessa ponte que é a língua portuguesa, a gente consegue conhecer esses países, esses dialetos, essas maneiras de pensar diferente da nossa e às vezes muito comum, tá? Então, a língua, aqui no caso a portuguesa, ela vai nos ligar através de uma identidade, através da diversidade, através da multiculturalidade. Olha o quanto que é rico, tá? Então, esses países, além de tudo, gente, eles têm o mesmo passado histórico. Todos eles foram colonizados, né, pelos portugueses. E se nós levarmos isso mais profundamente, eu sempre gosto de levar por essa parte mais profundamente, né? É um passado histórico muito bonito, se a gente pensar, porque os portugueses, eles exploraram esse país. E os resultados, né, de países que foram colonizados de maneira, né, que eles foram muito mais explorados, aquela colonização de exploração, e quem tem aula de história sabe do que eu estou falando, né? Porque enquanto a América do Norte teve uma colonização de habitação, nós tivemos uma de exploração. Olha a diferença enorme que você tem quando você fala de uma colonização de habitação com uma de exploração. Nos Estados Unidos e no Canadá,
né? Tanto que cada país ali, Canadá, foi colonizado tanto por inglês como por francês, os Estados Unidos por ingleses, mas só que eram pessoas que não estavam indo para, né, não vieram para a América do Norte com o intuito de só explorar, tirar a riqueza daqui, tá bom. Não, eles vieram fugidos dos países deles, a maioria deles eram protestantes, e a Igreja Católica perseguia os reinos da época também. Então eles foram para lá para morar. Então, se eu vou morar ali, eu não posso destruir o lugar onde eu vou morar. O que eu faço? Eu tento preservar, eu tento fazer com que cresça, porque eu vou viver ali. O nosso caso não. O nosso caso, né, além de ter recebido as piores pessoas para cá, e quem quiser saber mais, assiste Eduardo Bueno. O Eduardo Bueno, ele fala disso, tá? As pessoas, não foi assim, sabe, a nata da nata de Portugal que veio pro Brasil. Não, foi gente que não prestava, foi gente que tinha uma índole, presos, que vinham cumprir as penas aqui, porque vir pro Brasil, e o Eduardo Bueno fala isso, é como se fosse um castigo, os piores dos castigos, tá? Então aqui, a nossa colonização foi de exploração, e os resultados a gente vê hoje. Se você pegar da América do Central até aqui, América do Sul, você vê o resultado desse tipo de colonização. Olha a África também, que foi, né, invadida pelos portugueses, algumas partes. Veja o quanto que esses países que passaram por isso sofrem até hoje as consequências. Mas o interessante quando a gente fala de lusofonia, e eu falo para vocês que tem muita coisa rica, né, mas a gente não pode esquecer dessa parte crítica da história, é que esses países eles são ligados através disso. Então eu consigo pegar um texto lá do Mia Couto e lê-lo e compreendê-lo, né, entender as mazelas que aquele país está passando, porque o meu tem mazelas parecidas, tem pobreza, tem miséria, né, tem preconceito, né, o Mia Couto é um moçambicano, né, se eu leio um texto dele, da Lígia Fagundes Telles, como vocês vão fazer, eu consigo perceber isso, não é uma leitura difícil para mim, eu consigo perceber o que ele quis dizer, né, o que ele retratou ali, tá? Que é o caso dos contos que vocês vão ler. Então, quando eu falo de lusofonia, é muito mais do que só a língua. É você proteger um espaço cultural, um espaço onde as pessoas possam dividir experiências, né? Onde eu posso reconhecer na leitura de outro algumas coisas próprias do meu país. E é rico, né? Justamente porque eu tenho a minha cultura e a do outro, tá? Então, lusofonia é isso. Aqui, no caso do texto que vocês vão ler, tá? E agora eu vou falar sobre a atividade em si que vocês vão fazer. Também tá postado lá no Google Classroom esse artigo aqui, tá? Ele se chama Cultura e Lusofonia, Unidade e Pluralidade. Olha o que ela diz. Lusofonia, que se constituiu como espaço marcado não apenas pelo uso da língua, mas também pelos usos e costumes culturais em comum, capaz de promover essa ligação. Então veja, o que eu quero primeiro, né? Já vou aqui falar da atividade em si. Vocês vão ler esse artigo primeiro, tá? Então quero que vocês leiam o artigo primeiro. Quem conseguir imprimir, eu acho que é até melhor quem conseguir imprimir, porque pode fazer rasura. Veja, eu sempre digo para vocês fazerem rasura, anotações. Ele não tem uma linguagem difícil, mas como é a primeira vez de vocês pegando esse tipo de texto, rasurem, escrevam o que vocês não entenderam, tentem entender. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é ler esse texto e fazer uma reflexão sobre ele, que vocês vão postar lá no Google Classroom para mim. Essa é a primeira atividade, mas eu vou detalhá-la daqui a pouco. Vou detalhá-la através da escrita lá no Google Classroom. Mas a primeira atividade é essa, é a leitura deste artigo, tá? E depois a reflexão sobre ele. Lá no Google Classroom também eu postei 2 livros, um do Mia Couto e um da Lígia Fagundes Telles. Nesses textos, nesses livros, todos eles são de contos. Do Mia Couto vocês vão ler 2 contos, A Menina Sem Palavra e O Menino do Coração e o Coração do Menino. Vocês primeiro vão ler esses 2 contos, tá? Primeiro é isso. Essa é a primeira atividade que eu quero que vocês façam. A leitura deste artigo e a leitura desses 2 contos que eu acabei de mencionar. Tá? O Moço do Saxofone e A Menina Sem Palavras, do Mia Couto. Tá? Primeiro é esses 2.
Um da Lígia Fagundes Telles, o moço do saxofone, e um do Mia Couto, que é a Menina Sem Palavras. Primeiro são essas 3 atividades, mas eu vou explicar mais adiante. Aí, eu espero que vocês tenham entendido a ideia de lusofonia, que é muito mais abrangente do que se falar apenas de idioma. É preciso que a gente propague a ideia de lusofonia. Poucas pessoas conhecem. Normalmente, se fala de lusofonia com vocês nesse momento da aprendizagem de vocês, depois nunca mais, isso é ruim. Quem vai conhecer mais, obviamente, são os estudantes da língua portuguesa, professores, quem gosta, tá? É uma pena. Então, essa é a primeira atividade. Eu dando continuidade para a aula. Então, eu coloquei aí um slide explicando o que eu acabei de falar para vocês, tá? Vamos passar ele. E agora nós vamos falar da linha do tempo das escolas literárias. O que é isso, né? Vocês têm uma linha do tempo quando se fala de literatura. Elas têm umas datas, como vocês podem observar aí, mas vocês não podem se prender a essas datas. São datas estimadas. Não quer dizer que, por exemplo, em 1418, o trovadorismo acabou para dar lugar para o humanismo. Não foi nessa data, tá? O que acontece é que, em determinado momento, né, um estilo literário se sobressaiu mais do que o outro. Então, veja, de 1189 até 1418, o trovadorismo era muito mais abrangente, estava muito mais forte. Depois, quem se sobressai é o humanismo, tá? E vocês vão aprender cada uma dessas escolas literárias. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. Aqui a gente tem datas, mas são datas estimadas. O que eu quero que vocês entendam bem é que quando a gente fala de escola, de linha do tempo literária ou das escolas literárias, é exatamente isso. Houve um momento em que uma escola sobressaiu-se mais do que a outra. Como eu disse lá para vocês, né, o Machado de Assis e o José de Alencar são escritores de um mesmo século. Então eles são contemporâneos, são do século XIX. Tá? Só que um pertence à escola romântica e o outro ao realismo. Então vejam, isso tudo aconteceu no século XIX, vocês vão ver lá no segundo ano do ensino médio. Acontece que, em determinado momento, o romantismo estava sobressaindo, lá no início do século XIX, estava muito forte, tanto que o Machado de Assis, ele vai falar lá no finalzinho um pouco, ele vai pegar um pouco disso, mas ele vai se destacar mais no realismo, que também é na metade do século XIX. Então vejam, não é que, o José de Alencar morreu, agora é a vez do Machado de Assis. Não, o que acontece é isso. Em determinado momento da história, um período literário se destacou mais do que o outro, sobressaiu-se mais. Para esse primeiro momento, nós vamos estudar o trovadorismo. Eu vou falar sobre o trovadorismo com vocês, tá? Lembrando que em 1189 e 1418, o Brasil não havia sido descoberto, tá? Quem teve aula com um bom professor de história sabe que essa rota do Brasil ela já existia, lá em 1400 e pouco. A diferença é que ninguém ainda tinha tido coragem de se estabelecer aqui, né? Não sabia se era rentável vir para cá ainda, mas já existia. Aí o que acontece? A primeira escola literária que nós vamos ver é o trovadorismo, porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, como não tem literatura nossa antes de 1500, a gente estuda o trovadorismo, que é uma literatura portuguesa e que mais para frente eu vou falar com vocês, tá? Vou explicar direitinho do que se trata. Depois nós vamos para o humanismo, tá? Então, para o primeiro ano nós temos que ver o quê? Trovadorismo, humanismo, quinhentismo, classicismo e barroco e arcadismo. Eu não consigo terminar todas, né? Eu costumo terminar até o barroco, tá? Ainda mais agora com esse tempo de pandemia, nem sei como vai ficar, mas nós vamos ver cada uma delas. Então aqui, literatura nossa, propriamente brasileira, ela vai começar a partir de 1500. E nem é uma literatura assim, não pense em romance, não pense em poesia. Pense em cartas de informação, é literatura de informação, tá? A partir de 1500. São as pessoas que vieram para o Brasil, padres, missionários, marinheiros, as pessoas que vieram para cá, relatando o que encontravam aqui através das cartas, são muito descritivas até, porque eu precisava informar os reis de Portugal se valeria a pena vir para cá, se era um país realmente rico, se era uma terra fértil. Então, através das cartas, eu vou dando essas informações, por isso da literatura de informação, tá? É bem isso.
né? Aí a partir lá do barroco, aí sim, a gente tem uma literatura já propriamente nossa, já tem uma história, já tem personagem, já tem uma ficção, tá? Então primeiro nós vamos iniciar aí com o trovadorismo, tá? É essa escola literária a primeira que nós veremos, tá? Aí também tem aí mais um slide explicando que é um conjunto de tendências de um determinado momento, tá? Então, é isso que vocês vão ver, já expliquei essa parte, tá? Aí agora, eu preciso explicar para vocês, depois que vocês já entenderam lá a linha do tempo, a diferença entre estilo de época e estilo individual. Quando eu falar de estilo de época, eu tô falando de estilo literário. Estilo individual já é uma coisa muito mais subjetiva, tá? Ela é o teu comportamento, o meu comportamento. Por exemplo, em determinado momento daí, sei lá, convencionou-se dizer que não, agora é moda usar o cabelo roxo. Por algum motivo virou moda. Eu, como gosto da moda, vou usar. Eu me identifico com aquilo. Ou vou usar jeans rasgado, tênis da All Star, porque simboliza uma rebeldia, tá? Isso aí é seu estilo, é a maneira como você pensa, refletido na sua roupa. O estilo individual é muito mais subjetivo. É o teu comportamento. Você segue moda ou você faz a sua própria moda, tá? Estilo de época, não. Estilo de época, e lembrando que é o mesmo que estilo literário, é um conjunto de tendências, tá? Quando a gente fala de conjunto de tendências, é o quê? Em determinado momento da história, em uma determinada época, em um determinado lugar, um determinado grupo de pessoas, a sociedade em si, resolveu refletir o que se passava na sociedade através da escrita, tá? Então, essa sociedade e essas coisas que aconteciam ali, elas são refletidas nesse momento, e é através da escrita. Todo mundo precisava seguir aquele mesmo estilo literário? Não. Acabei de falar para vocês do Machado de Assis e do José de Alencar, tá? É que, em determinado momento, uma escola literária, um estilo literário, se sobressai mais do que o outro. Por isso que eu falo para vocês que quando eu falo de literatura, eu tenho que falar de história. Porque o que influencia essa escrita é o momento histórico pelo qual nós passamos. Olha aí o que acontece com a gente em 1500, com classicismo não, com a nossa literatura aqui no Brasil. Ela é uma literatura de informação. Porque eu estou chegando aqui, eu estou conhecendo o lugar, eu preciso mostrar lá para as pessoas que me pagaram para aportar aqui, mostrar para eles que a terra é rica ou não, tá? Então, não é algo obrigatório. Tanto que o Machado de Assis, como eu mencionei com vocês, ele vai ter um momento muito breve de literatura romântica, mas ele vai se destacar mais na literatura realista, tá? Então, o estilo literário é isso. É um conjunto de tendências que em um determinado momento da história, num lugar, a sociedade decidiu usar para descrever o que se passava com ela. Por isso que a gente divide aí em linha do tempo as escolas literárias. É isso, tá, gente? Não tem erro, tá? Então vejam. Vou agora explicar para vocês as atividades. Eu espero que vocês tenham entendido. Até agora não é difícil, é até fácil esse momento aí que eu estou falando com vocês. Mas eu vou explicar agora a atividade em si. Então, a primeira atividade é, depois que vocês entenderem aí o que é lusofonia, e se vocês não entenderam, posta lá no Google Classroom as dúvidas de vocês que eu vou respondendo. Vocês têm que ler, a primeira atividade é ler este artigo que está lá no Google Classroom, Cultura e Lusofonia, Unidade e Pluralidade. Essa é a primeira atividade que vocês vão fazer. Vocês têm que ler. Quem conseguir imprimir, eu acho até melhor, para que vocês possam grifar, riscar. Quem não conseguir não tem problema, né, gente? Não é obrigado, né? Pra ninguém sair na rua aí dizendo, não, a professora mandou imprimir. Não. Eu quero que leia, porque a Neuza e a Regina, elas estão explicando melhor ainda a ideia de lusofonia, e eu vou usar esse texto aqui para um formulário que eu vou fazer no futuro com vocês. Então, a primeira atividade é a leitura, né, deste artigo. E vocês vão postar lá no Google Classroom a reflexão, o que vocês entenderam sobre lusofonia, tá? Essa é a primeira atividade. Depois disso, nós temos a segunda atividade,
que é a leitura... Espera só um instante, deixa eu pegar aqui, gente. É a leitura dos contos que eu falei. Os contos também, os livros, eu postei tudo no Google Classroom. Então você tem tanto lá o livro da Lígia Fagundes Telles, como o livro do Mia Couto. O Mia Couto é um escritor moçambicano, mas que fala a língua portuguesa, e a Lígia é uma autora brasileira. O que eu quero mostrar para vocês é que existe, né, essa ligação. São dois autores de lugares totalmente diferentes, mas que através da língua e de uma cultura próxima conseguem passar uma mensagem para mim e para você enquanto leitor. Então, o nome do livro do Mia Couto é... Só um instante, que eu imprimi aqui para poder riscar. Veja, eu imprimi, né, gente, porque tinha folha aqui em casa, então não tem problema. O nome do livro é A Menina Sem Palavra, mas na verdade é um conjunto de contos, tá? É uma coletânea de contos dele. Então, é o terceiro conto que vocês vão ler primeiro. A Menina Sem Palavra. Esse é o segundo conto, é o primeiro conto que vocês vão ler. Depois vocês vão ler o conto da Lígia Fagundes Telles, O Moço do Saxofone. Façam isso, tá? Aí a atividade eu vou postar lá no Google Classroom com referente a esses dois contos. Mas a primeira que eu quero é do artigo. Então é isso, meus amores, tá? Desculpa a demora. Enquanto isso eu vou fazer nos outros vídeos para poder explicar para vocês, tudo bem? A próxima escola literária que vocês vão ver, a primeira na verdade, é o trovadorismo, tá? Fiquem com Deus e se cuidem.